Bom dia! Vamos à nossa aula de português hoje. Então, hoje é dia 9 de novembro, a nossa aula 1 de língua portuguesa, né? A aula 2, ela já aconteceu na sexta-feira passada com a contação de histórias. Como segunda-feira foi feriado, hoje nós faremos então a aula 1 da apostila, ok? Como vocês já estão sabendo, domingo, dia 15 de novembro, é o dia das eleições, né? Dia da proclamação da República. E vai acontecer as eleições esse ano, no dia 15 de novembro, então. Esse momento é um momento muito importante na história de todas as pessoas, né? Todos os anos em que há eleições é um momento importante, porque as pessoas, elas estão tendo o direito de irem até as urnas, né, e de escolherem os seus representantes. A gente já viu em outras aulas que nós vivemos em uma democracia. E para a gente viver em uma democracia, sempre o que a maioria das pessoas quer vale para todo mundo. Então, neste dia, é legal que todo mundo, todas as pessoas maiores de 16 anos, né, que vão votar, que vão poder escolher seus representantes, façam isso com consciência, né, com ética, sempre pensando no bem maior, no que vai ser melhor para a maioria das pessoas, porque na verdade, quem for escolhido neste domingo, né, para governar os municípios e também os vereadores que estarão lado a lado com os prefeitos, ficarão trabalhando para as pessoas daquele município por 4 anos. É um tempo bem bom, né? Então, que nós tenhamos discernimento em todo o país, né? Para escolher as melhores pessoas, aquelas pessoas que realmente vão trazer benefício para todas as cidades, ok? Lá na apostila de vocês, o primeiro textinho que tem lá é eleição para quê? É um textinho bem pequeno, onde vai estar mostrando para vocês, depois vocês vão fazer a leitura, né? O que é direito, o que é dever do cidadão, o que é votar, o que é eleição, que tanto está se falando, né? Quem pode votar, o que precisa para votar. Esse ano o dia da eleição vai ser um dia um pouco diferente dos outros, né, por causa dessa pandemia, mas a eleição vai acontecer do mesmo jeito. Então é legal, desde criança, né, a gente já saber o que se passa nesse dia, como que acontece, né, por que acontece uma eleição. Depois vocês vão responder lá algumas perguntinhas que vai ter sobre esse texto. E logo em seguida vai ter uma charge também, falando, mostrando um pouquinho sobre um lado não muito legal dos políticos, né? Dos políticos brasileiros, que alguns ainda não têm, ainda não entenderam, né? Que devem trabalhar pelo bem maior e que ainda fazem algumas coisas que não são legais. Daí vocês vão avaliar, então, aquela charge que tá lá, né? Prestem atenção no desenho, prestem atenção no que tá escrito, para vocês entenderem, então, o sentido da charge. Lembrando que a charge, ela tem a função, né? Ela trabalha com desenho, com texto escrito, mas ela faz uma crítica a algumas coisas, né? Para que vocês percebam ali, então, o que ela está criticando, né? O que ela está questionando, o que não tá legal naquela situação ali, tá bom? E depois, lá na página 6 de vocês, vai ter um texto muito legal. Quero voltar a confiar. É um texto do Arnaldo Jabor, um roteirista, cineasta, jornalista, né? Muito importante do nosso país e principalmente crítico, né? Ele escreve umas coisas assim muito legais. Ele sempre convida-nos a pensar sobre algumas coisas, sobre algumas situações que acontecem
no nosso país, na nossa vida, né? Lá nesse texto ele vai fazer uma retrospectiva de quando ele era criança, quando ele era jovem, né? Alguns anos atrás, de algumas coisas que aconteciam e que hoje não acontecem mais. A gente até já falou de algumas dessas coisas em algumas das nossas aulas, de como que era a vida das pessoas, como que eles se comportavam, do que eles brincavam, como eles tratavam as pessoas mais velhas, quais eram os valores existentes em cada família. E ele vai apontando, né, essas questões e vai ao mesmo tempo lamentando de que essas coisas não existem mais, que elas deram lugar a outras coisas que as pessoas estão considerando mais importantes. E aí ele questiona, né? Será que realmente um celular, maquiagem, cirurgias plásticas, será que realmente isso vale mais do que passar momentos com as pessoas que a gente gosta, né? E daí, a todo momento, ele vai fazendo esses questionamentos, então. Eu gostaria que vocês lessem esse texto com bastante atenção, porque ele é um texto muito legal mesmo. Leiam em voz alta, ou leiam para o pai, leiam para a mãe, leiam para alguém, para vocês realmente perceberem a beleza desse texto. E lá no final do texto, mesmo ele falando, né, que muitas coisas legais se perderam, ele ainda aposta, ele faz uma aposta. Ele diz que a gente pode, todos nós juntos ainda, construirmos um mundo melhor, que está nas nossas mãos. Que se cada um fizer a sua parte, se cada um se propor a mudar um pouquinho, nós ainda conseguimos, então, voltar a ter aquele mundo que ele cita lá no texto, com princípios, com ética, com cidadania, com pessoas realmente felizes. E ele termina o texto dizendo, né, que os nossos filhos merecem e que os nossos netos certamente agradecerão. Ele está pensando no futuro, né, nas crianças que ainda virão e que ele quer que quando eles estejam aqui, eles encontrem um mundo legal para eles viverem. Depois vai ter então uns questionamentos sobre esse textinho, né? Trabalhar com vocês um pouquinho de ética, de cidadania, tá? De moral, tá? E depois, lá na página 8, vai ter de novo uma tirinha, né? Um desenhinho e tem um textinho também chamado O Bicho, que de novo é uma situação triste, né? Leiam com atenção o texto para vocês perceberem, tentem fazer a relação com a figura para vocês verem realmente. Ele vem para completar um pouquinho do texto do Arnaldo, né? Questionando que tipo de seres humanos nós estamos nos tornando, que às vezes, né, estamos confundindo as coisas. Tem pessoas sendo tratadas como animais e não como aqueles animais que são cuidados, que são tratados com carinho, mas aqueles animais que vivem na rua, que não tem dono, que ninguém se responsabiliza por eles, que não são tratados como realmente seres vivos, né? E isso é triste, muito triste, por isso que tem lá esse textinho também para vocês lerem e fazer então depois as atividades propostas para esse textinho também. Depois lá na página 9 a gente vai trabalhar um pouquinho da ortografia, né? A escrita das palavras com C cedilha ou com 2 S, que a gente sabe que é o mesmo som, né? Tanto do C cedilha quanto 2 S, e a gente tem que saber qual das duas a gente precisa usar, certo? Aí vai ter lá algumas atividades, tem um caça-palavras depois, para vocês procurarem as palavras, para estar exercitando a mente para a escrita daquela palavra, né? Seja com C cedilha ou seja com 2 S. E para concluir essa aula, tem uma proposta de produção textual muito legal. O que a gente propôs para vocês? Vocês vão completar o textinho que tem lá e a gente vai trabalhar com essa questão que a gente viu hoje, de cidadania, né? De governo.
como a gente vai estar escolhendo os prefeitos aí, né? Os membros do Poder Executivo e do Legislativo em todo o nosso país nesse final de semana, eu queria propor para vocês que vocês imaginassem um pouquinho, né? Que vocês fossem essas pessoas. Por exemplo, se vocês fossem um prefeito, o que vocês fariam na cidade de vocês? Se vocês fossem um vereador, o que vocês proporiam aqui para o nosso município? Se vocês fossem governador do nosso estado, por exemplo, o que vocês fariam para Santa Catarina? Se vocês fossem presidente do país, o que vocês fariam para o Brasil ser um país melhor? Lá no final diz, né? Enfim, se vocês fossem políticos, o que vocês gostariam de criar, de fazer virar lei, de executar no plano de governo de vocês? Tentem usar a imaginação e trabalhar com o bom senso, trabalhar com o coração, pensar no bem maior, o que seria legal para a maioria das pessoas. O que vocês poderiam fazer para fazer desse mundo um mundo melhor, mais justo, mais igual, mais feliz, ok? Bom trabalho para todos!